da Graça. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos dar início, então, ao projeto Pílulas da Graça. Mas, de antemão, quero me apresentar. Eu me chamo Marcos, eu faço parte do grupo de conexões do Style. Eu sou liderado, né, pela Mai e pelo Danilo, que são líderes, né, do Style, do Brave. E também estou debaixo da liderança do Eberson e da Thaís. Essa equipe maravilhosa, esses irmãos maravilhosos, acolhedores. Eu tenho muito orgulho de poder caminhar com eles, de aprender com eles e de saber que eu faço parte da história deles e eles fazem parte da minha história. Mas amém. De repente você, como eu, deve estar na introspectiva ou deve ter pensado, nossa, o que vai ser falado em Pílulas da Graça? Mas eu, sem muitas delongas, eu quero apresentar para vocês, então, o que o Senhor quer falar conosco nesse remédio espiritual, nesse primeiro momento, e quais pílulas nós iremos, né, degustar, nós iremos, né, ser tratados. Segue aí. Santidade, compromissos profundos, resultados extraordinários. Amém. Então, isso mesmo, né? O remédio espiritual vai começar por santidade. E que possamos, né, a cada pílula desse remédio, sermos transformados em Cristo Jesus. Eu e você. Então, eu estendo esse convite a você, meu irmão. Cara, a primeira pílula, né, que nós iremos falar chama-se o chamado para ser santo. Né? Nossa, chamado. Sempre que a gente usa essa expressão chamado, a gente pensa em tantas coisas. Mas para a gente entender a chamada, a gente precisa entender que nós somos chamados por Deus. E nós observamos esse chamado por Deus do início ao fim da Bíblia. E é um assunto em que o nosso Deus ele dá muita importância. Mas sempre que eu falo, sempre que eu penso em chamado, meu irmão, eu não sei se você é como eu. Eu tinha muita dúvida acerca do meu chamado. Mas qual é o chamado? Qual é o chamado que Deus tem para mim? Eu conheço com clareza o chamado que Deus tem para a minha vida? E para que eu possa cumprir esse chamado, irmão, você compreende comigo que eu preciso entendê-lo? Sabe por quê? Vamos se colocar aqui numa situação em que eu vou para uma entrevista de emprego e eu vou começar, né, um cargo novo numa empresa e eu preciso entender qual é a descrição daquele cargo, saber o que aquele cargo faz, né, quais são as atividades, quais são as atribuições e a partir daí eu consigo desenvolver o meu trabalho e atender melhor a minha equipe lá no meu trabalho. Da mesma forma, para a gente entender santidade, né, eu preciso entender o que o Pai Celestial pensa a respeito do assunto, como ele vê o assunto. Então, eu tenho que, de uma certa forma, olhar para esse assunto nas lentes de Cristo. A Bíblia, ela define o chamado ao homem como uma convocação a ser e não meramente a fazer. Como assim, Marcos? Tem um chamado, o chamado é para fazer alguma coisa. Sim, só que o chamado, ele começa pelo ser e depois fazer. Isso mesmo, meu irmão. Começa pelo ser, depois fazer. Ó, ser, aí aqui atrás, ó, fazer. Então, nosso chamado, ele tem esse princípio à luz das Escrituras. Mas para a gente entender isso melhor, vamos ler junto comigo lá em 1 Coríntios, versículo 1 e 2, que é uma declaração de Paulo aos irmãos de Corinto, uma declaração não, uma escrita, né? Ele diz assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes. Olha, legal, ele não escreveu a carta sozinho. A igreja de Deus com Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto que com todos, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo
Senhor deles e nosso. Gente, aqui no versículo 2, a gente observa que Paulo ele fala a respeito do nosso chamado. Chamados para ser seu povo santo. Em outras traduções vai dizer assim, chamados para sermos santos. Apesar de Paulo ele falar ser apóstolo e ser seu povo santo, você observa junto comigo que a ênfase está no ser. E geralmente nós associamos o chamado divino apenas a uma tarefa a ser executada, uma missão, um trabalho a ser feito. E eu acredito que isso seja humano, né? A gente fala chamado, a gente pensa logo numa atividade. E por conta disso, a gente acaba supervalorizando habilidades, competência, capacidade produtiva, em detrimento do caráter. Por isso, né, o ser, ele vem antes do fazer. E entenda minha conjectura. Eu acredito que o grande desafio hoje, nós, filhos de Deus e também da liderança, não era em ser a pessoa que fala a coisa certa, da forma certa, da maneira certa, ou que faz as coisas, né, certas, vamos dizer assim, mas em sermos as pessoas certas. Bom, eu espero que à luz da palavra e do evangelho, tanto eu como você, possamos entender que o nosso ministério, ele não começa pelo fazer, ele não se resume pelo fazer, mas que o nosso ministério, ele começa pelo ser. A tarefa, os trabalhos, as obras que o Pai Celestial nos confiou, eles começam pelo ser, não pelo fazer. Mas ser o quê? Bom, o chamado é para sermos santos. O chamado divino, ele tem como foco a santidade, tá bom? Mas para a gente entender isso melhor também, vamos ler o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 7, quando ele faz esse chamado, né? Ou seja, quando esse chamado ele fica tão claro para nós. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Meu irmão, não está escrito assim, ó, chamado para ser expert nisso, expert naquilo, chamado para fazer isso na igreja, chamado para fazer aquilo na obra. Não está escrito assim. Está escrito chamados para ser santos. Glória a Deus. E nesse entendimento, nessa observação, eu vejo que muitos de nós estamos buscando nos aprimorar em oratória, em capacidade de relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, habilidades de liderança, gestão de pessoas, o que eu não considero errado, muito pelo contrário, nós temos mesmo que buscar essas habilidades, mas que antes de tudo, nós temos, o nosso chamado é para ser e depois fazer as obras que o Pai Celestial nos confiou. Entendendo dessa maneira, você concorda comigo que muitas coisas podem ser evitadas na nossa caminhada com Cristo, quando entendemos que o nosso chamado é ser, né, antes de fazer. Quando eu começo pelo ser, o meu fazer, ele vai ser em excelência, ele vai ser sólido, é como uma casa construída na rocha. É uma caminhada sólida em que eu dou o passo e o Senhor dá o chão. Glória a Deus, meu irmão. E já que nossa pílula, ela tem como efeito dentro de nós ser e fazer, eu quero orar junto com você. Vamos lá? Amém, Senhor, obrigado por esse momento de pílulas da graça. Senhor, à luz da Tua palavra, agora entendemos que o nosso chamado é para sermos santos. Senhor, nós queremos ser santos, para que possamos, Senhor, fazer a obra que o Pai nos predestinou,
que o Pai preparou para nós, Senhor, com excelência. Senhor, eu quero ser santo, eu quero, Senhor, caminhar na Tua vontade, no Teu querer e sob o governo do Teu Espírito. Opera em mim, Senhor, esse poder, a unção, para que eu possa ser santo, para que eu possa, Senhor, cumprir esse chamado. É o que eu desejo para a minha vida, é o que eu desejo para a vida dos meus irmãos. Amém. Amém, meu irmão? Já fica a dica. Eu não sei o que falar com Deus, eu não sei como orar. Que essa primeira pílula, ela sirva como um mapa para você orar, para você buscar a Deus, para você pedir algo que seja grandioso e transformador na sua vida. Amém, meu irmão? Até a próxima. Tchau, tchau. Pílulas da Graça.